Continuação do assunto: como organizar um artigo científico. Depois de apresentar os resultados sumarizados, você deve discuti-los. Você deve interpretar os resultados e não simplesmente recapitular. Você tem que mostrar relacionamentos entre fatos observados. Então, você não vai dizer, por exemplo, olha, a figura 1 mostra que a partir de x igual a 3, a variável resposta sobe, a partir de x igual a 7 ela desce, ela decresce. Esse tipo de informação já está presente nos dados, já está presente nos gráficos, não precisa repetir isso. Tem que interpretar, tem que dar sacações sobre o que está acontecendo, relacionamentos. Você tem que explicar claramente a sequência lógica de ações que você usa para chegar às suas conclusões. Para cada hipótese, você tem que decidir se ela pode ser rejeitada ou não. Então, você faz seus testes de hipótese, faz seus testes estatísticos e mostre com uma certa significância estatística se as hipóteses nulas são rejeitadas ou não. Você pode fornecer detalhes de provas aqui, ou se os detalhes forem muito complicados, você pode colocar para não quebrar o fluxo da explicação, você podia jogar no apêndice também. Você tem que fornecer detalhes das conclusões que você sumarizou na introdução. Lembra que na introdução você já falou das suas conclusões principais? Aqui você fornece detalhes. Você fala de exceções. Por exemplo, você está esperando correlação entre dois fatores, você pode descobrir que existe uma falta de correlação. Então você mostra que isso existe, as exceções que existem são explicadas ou são comentadas aqui nesta sessão. Você compara seus resultados com outras publicações de outras pessoas, mostrando se você é melhor, quão melhor o seu trabalho é, quão mais abrangente ele é. Essa comparação é importante para você explicar a sua contribuição. É importante que você mesmo tire as conclusões, que você mesmo explique as conclusões. Não vá jogar os dados simplesmente e achar que o leitor deve tirar suas próprias conclusões. Você que deve fazer isso. Você pode finalmente discutir as ameaças para a validade do seu trabalho. Na seção de conclusões, você tem 3 assuntos a apresentar. Primeiro, você sumariza o que você fez. Simplesmente um sumário. Depois, você tem que falar das conclusões. Tem muita gente que na seção de conclusões fala de um sumário do que foi feito, fala de trabalho futuro, mas não conclui nada, não fala das conclusões. Então, as principais contribuições têm que ser apresentadas aqui. E aqui tem que ser um nível mais alto um nível mais alto de avaliação do que na sessão de discussão, e explica por que o seu trabalho é significativo. Será que os objetivos iniciais que você tinha foram atendidos? Será que o business problem foi resolvido totalmente, parcialmente? Isso faz parte das conclusões. Você vai falar das limitações do seu trabalho e, portanto, o trabalho futuro que ainda tem que ser feito nessa mesma área. Que avenidas permanecem para exploração? Será que tem novas perguntas de pesquisa, novas hipóteses, novos experimentos que devem ser feitos, formas de responder às ameaças para a validade? Isso é discutido no final da sua sessão de conclusões. Na sessão de agradecimentos, você basicamente tem que agradecer as pessoas que ajudaram significativamente, mas que talvez não tenham feito contribuição suficiente para se tornarem autores do artigo. Você agradece a fornecer recursos, por exemplo, recursos financeiros, recursos materiais. Em algumas situações especiais, você pode agradecer os revisores anônimos. Isso ocorre quando um revisor, por exemplo, dá ideias tão boas para você que ele acaba tendo uma contribuição. Neste caso, você
pode agradecer o revisor anônimo. Não agradeça sempre o revisor anônimo só porque eles fizeram uma revisão do seu trabalho. Você agradece quando de fato há uma contribuição significativa dos comentários dos revisores ou de algum revisor. Com respeito às referências, é importante incluir referências que a gente chama primárias. Referências primárias são referências que têm peer review, sofreram revisão por pares. Então não são teses, páginas web, relatórios técnicos. Você tenta evitar essas coisas. Só em último caso é que você deve usar esse tipo de referência. É melhor referência de artigos em conferências ou em revistas. Verifique com cuidado todas as suas referências. A gente comete muito esse erro da gente jogar as referências no fim e não verificar se elas estão completas, se tem número de páginas, se tem toda a informação que uma referência tem que ter. Eu vou mostrar exemplos mais na frente. Existem exemplos de como fazer tudo isso na página da disciplina, na leitura adicional associada a este vídeo. Tem vários exemplos de como fazer referência a artigos, a páginas web e assim por diante. Você tem que, através da referência, ajudar as pessoas a localizar a informação. Hoje isso se torna menos importante com Google ou com outros sites de busca. Com algumas palavras-chave, com título, às vezes a gente consegue localizar um artigo. Antigamente era muito mais importante a gente dar uma referência completa para ajudar as pessoas a localizarem as obras. Hoje é menos importante, mas mesmo assim é considerado um erro grave você fornecer referências mal formatadas, incompletas, inconsistentes. Numa referência de um artigo em conferência, lembre de incluir local, mês, nome completo. Com respeito a URLs, tem muitas regras que devem ser obedecidas e, por falta de tempo aqui, eu não estou incluindo a discussão aqui, mas veja a leitura adicional, vocês vão ver todas as regras com referência a respeito de como usar URLs nas suas referências. Aqui estão exemplos de vários tipos de referências, artigos em revista, artigo em conferência, um livro, uma URL, uma comunicação pessoal. Então você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha com cuidado aqui. E essa mesma informação está também na leitura adicional associada a este vídeo que aparece na página da disciplina. Finalmente, nos apêndices, quando eles existem, você pode colocar, por exemplo, detalhes de provas, resultados experimentais ou programas que, se fossem colocados no texto principal, estariam quebrando o fluxo de leitura. Então, essas coisas podem ser colocadas em apêndices. Mais uma vez, eu lembro que você pode examinar o livro de Zobel, sobre como escrever, que vai mostrar como formatar esse tipo de coisa, tabelas e equações e programas e assim por diante. Muito obrigado.